I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful. How I could stand with testimony for hour after hour of what I've seen in my lifetime. Como eu poderia permanecer com testemunho por horas após horas do que eu tenho visto em meu tempo de vida? What I've seen in the other countries, and other parts of the nations and so forth. The things that's taking place. Do que eu tenho visto em outros países e nas outras partes das nações, e assim por diante. As coisas que têm acontecido. But you omit that, just so that you'll get the idea of what I'm trying to say to you. Porém, para omitir isso, apenas para que vocês façam a ideia do que eu estou tentando dizer a vocês, you must respect it. Vocês devem respeitar isto. I've seen young people sit in the meeting and snigger and laugh in a meeting. Eu tenho visto jovens sentarem-se num encontro, rirem disfarçadamente e escarnecerem em um encontro. And less than 24 hours be crushed into the streets. E menos de 24 horas serem esmagados nas ruas. I've seen young people sit in a meeting. Eu tenho visto jovens sentarem-se em um encontro. In 1 year, when I was in a place, and next, maybe within 6 months. Em um ano, quando eu estava em um lugar, e no próximo, possivelmente dentro de 6 meses, go back to the same place, and practically every one of them was gone or laying stricken somewhere with diseases and things. That's right. Volto ao mesmo lugar e praticamente todos eles tinham sido ou assassinados, atacados em algum modo, com enfermidades e coisas. Isso é correto. You have to respect it. Você tem que respeitar isto. Remember a certain young girl one night, Tennessee. Eu me lembro de uma certa mocinha uma noite, no Tennessee. And I was going out the door, preaching in a big Baptist church. I was going out the door. Quando eu estava saindo pela porta, pregando numa grande igreja batista, estava saindo pela porta. I felt led that night to call her to come to Christ. E eu me senti guiado naquela noite a chamá-la para vir a Cristo. Well, she laughed in my face when I called her to come to Christ. Bem, ela riu em minha cara quando eu a chamei para vir a Cristo. She happened to be one of the deacon's daughters. Por acaso, ela era uma das filhas do diácono da igreja. And standing at the door that night, she waited for me and I come out. E estando de pé na porta naquela noite, ela esperou por mim,
Quando eu saí, she said, I want you to know something right now. Don't you never embarrass me like that again. ela disse, eu desejo que você saiba algo agora mesmo. Nunca me envergonhe novamente daquele jeito. I said, God was calling you. Deus estava lhe chamando. She said, nonsense. I'm young. So I got plenty of time for that. Ela disse, contrassenso. Eu sou jovem, disse. Eu tenho todo o tempo para isso. Said, my daddy's got enough religion for all of us at home. Disse, meu papai tem suficiente religião para todos nós em casa. I said, not enough for you, sister. Eu disse, não suficiente para você, irmã. Everyone has to have their own religion. Cada um tem que ter sua própria religião. She said, if I want anybody to talk to me about that, I'll get somebody who's got some sense, not somebody like you. Ela disse, se eu quiser alguém para me falar sobre isso, eu tomarei alguém que tem mais senso, não alguém como você. I said, go say what you wish to. You don't bother me. But someday you'll regret it. Eu disse, vá, diga o que você desejar dizer. Isto não me aborrece, porém algum dia você se arrependerá disto. Not long after that, passed through the same city. Não muito tempo depois daquilo, eu passei pela mesma cidade. Here she come down the street with her underskirts hanging down, Aqui veio ela descendo a rua com a sua combinação caindo, slopping with a cigarette in her hand and offered me a drink of whiskey. numa atitude desmazelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque. Same thing. A mesma coisa. Here's your testimony. E aqui está seu testemunho. She said, you remember the night you called there? I said, that was the truth. Ela disse, você se lembra da noite que você me chamou ali? Disse, aquilo era a verdade. She said, the Spirit of God was testifying to me that night, trying to get me to come. Ela disse, o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando me persuadir que eu viesse. And said, since then I could see my mother's soul fry in hell like a pancake and laugh at it. E disse, desde então eu podia ver a alma de minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disto. That's what happened. See? Isso é o que sucedeu. Está vendo? You've got to respect God. That's all. Você tem que respeitar a Deus. Isso é tudo. You've got to do it, brother. That's all. Você tem que fazer isto, irmão. Isso é tudo. Jezebel disrespected it. Jezabel desrespeitou isto. And remember another time there's some irreverent children. E me lembro de uma outra vez, havia algumas crianças irreverentes. They've been raised up in a home. Elas tinham sido criadas em um lar. Elijah, after his days, of course, the people hated him because he called that famine in the land. Elias, depois de seus dias, naturalmente, as pessoas odiavam-lhe, porque ele chamou aquela fome na nação. There were some people that taught their children that Elijah, a man like that, been translated and taken into heaven. Havia algumas pessoas que ensinaram para os seus filhos que Elias, um homem como aquele, sido trasladado e tomado ao céu, He got killed somewhere and they just buried him and hid him. ele foi morto em algum lugar, e eles somente o enterraram e o esconderam. They didn't believe it. Eles não creram nisto. So Elisha took his place. Assim que Eliseu tomou seu lugar. Now he was the messenger of the day now, after Elijah had been taken up. Agora ele era o mensageiro do dia, agora, depois de Elias ter sido levantado. So he passed down through a certain city, Assim que ele passou através de uma certa cidade, and the children, little children of that city, run out making fun of him. e as crianças pequenas daquela cidade, correram para fora, zombando dele. He said, say, you old bald head, why didn't you go up like Elijah did? Disseram, escute, seu velho careca, por que você não subiu como Elias fez? See, they didn't believe Elijah went up. Eles não criam que Elias foi para cima. There it is. Aí está. It wasn't the disrespecting the man, it was disrespecting his message. Não foi desrespeitar o homem, foi desrespeitar sua mensagem. He was the successor to Elijah. Ele era o sucessor de Elias. Para Elias, He had the anointing, the spirit of Elijah was up on him. ele tinha a unção, o espírito de Elias estava sobre ele. He went right up there and done the very same things that Elijah did. Hallelujah. Ele foi justamente ali em cima e fez as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia! Jesus said, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Hallelujah. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Sim, These signs shall follow them that believe. estes sinais seguirão aqueles que creem. They disrespected it. Eles desrespeitaram isto. And they disrespected Elijah.
because he believed in Elisha. E eles desrespeitaram Elias, porque ele cria em Eliseu, Because the Spirit was upon him. porque o Espírito estava sobre ele. And he turned around and smote the Jordan with his mantle and opened up the Jordan. E ele virou e bateu no Jordão com a sua capa e abriu as águas do Jordão. Went up and done the same kind of miracles that Elijah did. Foi e fez os mesmos tipos de milagres que Elias fez. And even all the preachers up there at the school of prophets said the Spirit of Elijah rests upon Elisha. E mesmo todos os pregadores lá na escola dos profetas disseram: o Espírito de Elias está sobre Eliseu. The noise abroad in the country. Espalhou-se por todo o país. And the people, I bet they laughed and said, look, they say, E as pessoas, eu aposto que elas riram uma com a outra, disseram: Hey, olhe aqui. that bunch of holy rollers, fanatics, Olha aquele bando de santos roladores, fanáticos, saying that man went to heaven without dying. Horses come down. dizendo que aquele homem foi ao céu sem morrer. Cavalos desceram. We didn't see any. Nós não vimos nenhum. Certainly they didn't. Certainly not. They didn't. Certamente eles não viram. Certamente não, eles não viram. We didn't see any horses. We didn't hear any chariots anywhere. Nonsense. Nós não vimos nenhum cavalo. Nós não ouvimos nenhuma carruagem em nenhum lugar. Tolice. The old fellow died and they buried him, and then they're trying to make a lot of to-do over it. O velho companheiro morreu e eles o enterraram. E então eles estão tentando fazer bastante alvoroço sobre isto. Just like they'd say today, the same thing. Exatamente como eles iriam hoje, a mesma coisa. Like they said about Jesus. Como eles disseram a respeito de Jesus. They said, well, they come and stole his body at night time. Eles disseram: ora, eles vieram e roubaram seu corpo no meio da noite. They even paid soldiers to testify that. Eles até mesmo pagaram soldados para testificar aquilo. But he raised from the dead. Porém, ele ressuscitou dos mortos. And Elijah was tucked up in a chariot of fire with horses of fire. Elias foi tomado numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. And when this young prophet walked along there, going down through the city, E quando este jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, he lost his hair as a young man. ele tinha perdido o seu cabelo quando um jovem, He was going down, so these little children ran behind him and said, hey, why didn't you go up with Elijah? ele estava indo, assim que estas criancinhas correram atrás dele e disseram: Ei, por que você não subiu com Elias? Said, you old bald head, you. See? Disseram: Você, seu velho careca. Está vendo? And they were given disrespect. E eles estavam desrespeitando. And what did Elijah do? E o que fez Elias? He turned in the power of the Spirit and cursed those children. Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. What happened? O que sucedeu? 2 she-bears come from the woods and killed 42 of them. Right. 2 ursas vieram das florestas e mataram 42 delas. Correto. Disrespect, irreverent. Desrespeito. Irreverente. You can't do that. You've got to respect God. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a Deus. If any of them kids had said now, if their father or mother said, Se alguma daquelas crianças dissessem agora, se seus pais e mães tivessem dito: now look, children, they say that Elijah was taken up. Now we don't know about that. Agora olhem, crianças. Eles dizem que Elias foi levantado. Agora, nós não sabemos a respeito daquilo. But anyhow, I don't know whether it's so or not. Porém, de qualquer maneira, eu não sei se isto é assim ou não. But I tell you, the best thing to do is just don't say nothing about it. Just go ahead. Porém, eu digo a vocês que a melhor coisa a fazer é não dizer nada a respeito disto. Somente siga adiante. When he passes, we hear he's coming down through the city today. He's going to have a street meeting up there. Quando ele passar, nós ouvimos que ele vai passar pela cidade hoje, iria ter um encontro ali em cima na rua. If he does, if you children on the road to school today meet him, you say, Se ele tiver, se vocês crianças hoje no caminho da escola o encontrarem, somente diga: how do you do, Reverend? How do you do, sir? Or something like that. Speak to him. Como vai, reverendo? Como vai, senhor? Ou algo assim. Fale com ele. But instead of that, no doubt they've been told at home. Porém, ao invés daquilo, sem dúvida que eles tinham dito em casa: Oh, you heard Papa and Mama sit at the table and laugh and one another said, what do you know? Oh, eles ouviram seus papais e mamães sentados à mesa e rindo, um com o outro, dizendo: Que coisa! They said that old holy roller was taken up. Eles disseram que aquele velho santo rolador foi levantado. Did you ever believe anything like that? Você alguma vez creu em algo assim?
And they said this little old bald-headed fellow just as bald-headed as a pumpkin up there. E disseram que este pequeno e velho companheiro careca, tão careca como uma abóbora ali em cima, Ain't over about 35 years old. ele não tem mais do que mais ou menos 35 anos de idade. And here he's coming down through there today, go to Holder Street and you expect us to believe such nonsense as that. E aqui está ele vindo, descendo por ali. E eles vão ter um encontro na rua. Espera que nós acreditemos em tal tolice como aquela. Why, isn't nothing but a little, just a mockery, that's all it is. Ora, ele não é nada a não ser um pequeno, somente um ridículo. Aquilo é tudo que ele é. Because he won't come to our churches, he's just like Elijah was. He won't come to our churches. Porque ele não vem à nossa igreja, você está vendo? Justamente como Elias fazia. Ele não vinha às nossas igrejas. He'll probably some kind of a witchcraft hoodoo hoax that he's got like Elijah. Ele fará provavelmente algum tipo de feitiçaria, voodoo, algum místico que ele tem, assim como Elias. They didn't believe him. Eles não creram nele. So the little children was taught that at home. Desta maneira, aquelas criancinhas foram ensinadas naquele lar. If they'd been taught reverence and respect, they'd have walked out there before that prophet of God and asked for prayer for themselves. Se eles tivessem sido ensinados reverência e respeito, eles teriam saído ali perante aquele profeta de Deus e pedido uma oração por si próprios. But they had been taught to snigger and laugh and to make fun. Porém, eles tinham sido ensinados a dar risinhos disfarçados e rir e zombar. About like the children of today. Mais ou menos como as crianças de hoje. Too many of them today would make fun at a street meeting. Muitas delas hoje zombam dos encontros na rua. They'd make fun at the preaching of the gospel. Elas zombariam da pregação do Evangelho. So Elijah cursed them in the name of the Lord. Assim que Elias as amaldiçoou no nome do Senhor. Not because of the children, but because of the irreverent parents that have brought the children up that way. To disrespect God. Não por causa das crianças, porém por causa dos pais irreverentes que tinham criado as crianças daquela maneira para desrespeitar a Deus. 2 she-bears come out and killed 42 of them. 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Now that's irreverence. Agora, aquilo é irreverência. God demands respect. Deus exige respeito. When they disrespected his prophet, they disrespected him. Quando eles desrespeitam seu profeta, eles o desrespeitam. No matter how much they didn't believe, they ought to kept their mouth shut. Stay away from it. Não importa se eles não criam. Eles deveriam manter suas bocas fechadas, permanecerem longe disto. But no, they had to put in their nickels worth. Porém, não. Eles tinham que incluir suas honradas considerações. They had to say something that they ought not have said. Eles tinham que dizer algo que eles não deveriam ter dito. And what happened to them? E o que lhes sucedeu? Let's take some people who did respect it. Vamos tomar algumas pessoas que respeitaram isto. Let's take the Shunammite woman to the same prophet, Elijah. Vamos tomar a mulher sunamita para o mesmo profeta, Elias. She was actually not an Israelite. Ela não era exatamente uma israelita. She was from Shunam. Ela era do Sunem. But she believed in God. Porém, ela cria em Deus. And she seen this man pass through the town, heard him speak. She seen the signs that he done. E ela viu este homem passar pela cidade, ouviu ele falar e viu os sinais que ele fez. It's told in history, I don't know whether it's true or not. Isto é dito na história. Eu não sei se isto é verdade ou não. That one day a bunch of wild dogs was trying to catch a little girl. Naquele dia, um bando de cachorros selvagens estava tentando pegar uma menininha. Now this isn't scripture, it's just a story that I read. Agora, isto não é escritura. Isto é somente uma história que eu li. And it said the Shunammite woman was standing on the corner. E disse que a mulher sunamita estava em pé na esquina And she saw that these dogs was going to kill this little girl. e viu que estes cachorros iam matar esta menininha. And this holy man was passing through town. E este santo homem estava passando pela cidade And he raised up his staff to God and cried out for mercy for them little children like that. e levantou seu cajado a Deus e clamou por misericórdia por aquelas criancinhas naquela situação. And the dogs turned and went away from him. E os cachorros viraram e se foram delas. Whether it was so or not, sounds like it could be, I don't know. Se isto foi ou não, parece como que isto pudesse ser. Eu não sei. But anyhow, this woman said, when the Bible, when she perceived that this was a holy man. Porém, de qualquer maneira, esta mulher disse, quando
quando ela percebeu que este era um santo homem. She perceived something had happened. Percebeu que algo tinha acontecido. She seen what he was and perceived that he was a holy man from God. Ela viu o que ele era e percebeu que ele era um santo homem de Deus. And instead of disrespecting him, like Jezebel did, she respected him. E ao invés de desrespeitá-lo como fez Jezabel, ela o respeitou. She said to her husband, Ela disse ao seu marido: "We are well able to do this. Nós temos condições de fazer isto. I pray thee, let's build him a little house out here somewhere. Eu peço a ti, construamos-lhe uma casinha em algum lugar aqui fora. Let's give him a little place, for he's weary. I watched him. Vamos dar a ele um pequeno lugar, pois ele está cansado. Eu o tenho observado. He's getting old, and I noticed his gray hair as it hung down in his beard. Ele está ficando velho. Eu noto seus cabelos brancos, como eles descem até a sua barba. His little old staff, his little skinny arms, as he walked along, the little flabby arms like that. Seu pequeno e velho cajado, seus pequenos braços magros, à medida que ele andava pelo caminho, aqueles pequenos braços fracos daquela maneira. And here he come walking along, packing a little cruse of oil on his side with a piece of sheepskin wrapped around him. E aqui vem ele andando pelo caminho, carregando uma pequena vasilha de óleo do seu lado, com um pedaço de pele de ovelha em volta dele. In the hot sun, his body looked scorched and red. No sol quente, seu corpo parecia queimado e vermelho. And I pray thee, let's make him a little station to stop here. Eu peço a ti, vamos fazer um pequeno lugar para ele, para hospedar-se aqui. Let's get the contractor to come out here and build him a little place and put him up. Arranjemos um construtor, e que venha aqui e construa-lhe um pequeno lugar e o hospedemos. Because I perceive that his spirit, by his spirit, he's a holy man. He's a man of God. Porque eu percebo que seu espírito, pelo seu espírito, que ele é um homem santo. Ele é um homem de Deus. What a difference. Que diferença! Now, her husband agreed. Agora, seu marido concordou. He might have said, darling, I've noticed that man too. Ele deve ter dito, querida, eu também tenho notado aquele homem. I've listened at him, I've watched him, I've seen his works. Eu o tenho ouvido, eu o tenho observado, eu tenho visto suas obras. I know he's a holy man of God. Eu sei que ele é um santo homem de Deus. So we'll just do that. Assim que nós iremos justamente fazer aquilo. So they called the contractor, built him a nice little place and put him a little bed there to rest so he could lay down and rest. Assim que eles chamaram o construtor e construíram-lhe um belo lugarzinho e puseram uma pequena cama ali para ele descansar, de modo que ele pudesse se deitar e descansar. Fixed him a place to wash his feet, got some water and things and fixed it in there. Prepararam-lhe um lugar para lavar seus pés, pegaram um pouco d'água e coisas e prepararam-lhe isto ali dentro. And when the prophet came by, of course that blessed his soul to see that something had been done for him. E quando o profeta chegou perto, naturalmente aquilo alegrou sua alma de ver que algo tinha sido feito por ele. He said to Gehazi, go call her and ask her what could I do for her. Ele disse a Geazi, vá, chame-a e pergunte a ela o que eu posso fazer por ela. Could I speak to the king, to the chief captain? Eu poderia falar ao rei, ao capitão-chefe? She said, I dwell among my people, and there's nothing I have need of. Ela disse, eu habito entre meu povo, e não há nada de que eu tenha necessidade. But Gehazi said, she has no children, Porém, Geazi disse, ela não tem filhos, and her husband is well stricken in age, he's old. e seu marido está bem avançado em idade. Ele é velho. They have no children. Eles não têm filhos. And I imagine Elijah laying there on this little bed that she had blessed him by making. Então eu imagino Elias deitado ali na sua pequena cama que ela lhe tinha consagrado como um presente. Had his feet all washed and his beard's all washed out and things, laying there. Tinha seus pés todos lavados e sua barba estava toda lavada e coisas assim, deitado ali. No doubt but what he's seen the vision of the Lord. Não há dúvida de que ele viu a visão do Senhor, Because they always did that. porque eles sempre fizeram aquilo. So they said,
go call her and tell her to stand here before me. Oh, my. Oh, hallelujah. Assim que ele disse, vá, chame-a e diga-lhe para permanecer aqui perante mim. Oh, que coisa! Go call her because she's respected God. Vá, chame-a, porque ela tem respeitado a Deus. Go tell her to come here. Vá, diga-lhe para vir aqui. When she stood in the door, he said, "Thus saith the Lord, about this time next year you'll bear a baby." Oh, glory. Quando ela estava de pé na porta, ele disse, assim diz o Senhor, por volta deste tempo no ano que vem, você dará à luz um nenê. And about that time next year she had the baby. E por volta daquele tempo no ano seguinte, ela teve o nenê. Then Satan, when he got to be about 12 years old, Então Satanás, quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, his father had him out in the field one day. seu pai estava com ele fora no campo um dia. Satan said, "I'll get rid of that child," so he just gave him a sunstroke. E Satanás disse, eu irei me desfazer daquela criança. Assim que ele justamente lhe deu uma insolação. And he died in his mother's arms. E ele morreu nos braços da mãe. Did that discourage her? No, sir. Aquilo a desencorajou? Não, senhor. She said, "Saddle a mule and go forward. Don't stop. Ela disse, cele uma mula e vá em frente, não pare. Go up to Mount Carmel to the mountain because he just passed through here the other day." Suba ao Monte Carmelo, na montanha, porque ele acabou de passar aqui outro dia. There you are. That's respect. That's respect. Que coisa! Ali está você. Aquilo é respeito. Aquilo é respeito. And her husband said, "You're going to the man of God." E seu marido disse, você vai ao homem de Deus. Said, "It's neither new moon or Sabbath. He won't be up there in his..." Disse, não é nem lua nova ou sábado. Ele não estará ali em cima em seu... She said, "All will be well. Just saddle the mule and let me go on." Ela disse, tudo estará bem. Somente cele a mula e deixe-me ir. And so away they went. E assim eles foram embora. And they got up into the mountain. E eles subiram na montanha. And when old Elijah looked out of the cave and he come out there and looked out, he said, E quando o velho Elias olhou para fora da caverna, e saiu ali fora, e olhou para ele, disse, "This looks like that Shunammite woman coming." isto parece que é aquela mulher sunamita que está vindo. Said she must be grieved. Ela deve estar atormentada. He said, "Go meet her." Ele disse, vá encontrá-la. And when he said she's grieved in her heart, and God's never told me nothing about it. E quando disse, ela está atormentada em seu coração, e Deus nunca tem me dito nada a respeito disto. See, God don't have to tell you everything, see? Está vendo? Deus não tem que dizer a você todas as coisas, está vendo? So he don't even tell his prophets everything. Assim que ele nem mesmo diz todas as coisas aos seus profetas. He just does what he wants to do. He's God. Ele somente faz o que ele deseja fazer. Ele é Deus. Now Elijah said, "God." Aqui agora Elias disse, Deus? What if Elijah said this? "Why didn't you tell me why she's coming?" E se Elias dissesse isto, por que tu não me disseste por que razão ela está vindo? Why didn't you tell me all about it? You'd never seen a thing. Por que tu não me disseste tudo a respeito disto? Ele nunca teria visto nada. But he was all right with Elijah, whatever it was. Porém, tudo estava bem para Elias, fosse o que fosse. And what if she'd have come up and said, she'd say, E se ela tivesse subido e dissesse, "You said you was a servant of God, you hypocrite. você disse que era um servo de Deus, seu hipócrita. I do believe you ain't nothing but a holy roller." It'll never happen. See? Eu creio que você não passa de um santo rolador. Isto nunca teria acontecido, está vendo? God tries us sometimes to see what we'll do. Deus nos testa algumas vezes para ver o que faremos. So instead of that, she'd run right up to his feet and worship like she was to God. Assim, ao invés daquilo, ela correu rapidamente aos seus pés e adorou, do mesmo modo que ela fazia com Deus. And she revealed to him what was the matter. E ela falou, ele revelou qual era o problema. And Elijah said, "Take my staff and go lay it on the child." E Elias disse, tome o meu cajado e vá pôr isto em cima da criança. And when he did, the woman said, "As the Lord God liveth, and your soul never dies." Oh, Hallelujah. E quando ele o fez, a mulher disse, assim como o Senhor Deus vive, e tua alma nunca morrerá. Oh, que coisa! "Thou servant of God, I'll not leave you.
I'm going to stay here till God sends the vision. Tu, servo de Deus, eu não te deixarei. Eu permanecerei aqui até que Deus lhe mande a visão. Old Elijah stayed there a little while longer, girded up his loins and took his staff, and here he went. O velho Elias permaneceu um pouco mais ali, cingiu os seus lombos e tomou o seu cajado, e aqui se foi ele. He went into the room where that baby was laying, a dead baby. Ele entrou no quarto onde aquele bebê estava deitado, um bebê morto, Walked up and down the floor like that a few times. andou de um lado para o outro no assoalho daquela maneira umas vezes, Because of a reverent woman, a woman that respected him, a man that respected him, and believed him to be a man of God. devido à reverência de uma mulher que ele respeitava, um homem que ele respeitava, e criam que ele era um homem de Deus. He walked back and forth up and down the floor until God answered. Amen. Ele andou pelo assoalho para cá e para lá, de um lado para outro, até que Deus lhe respondeu. Amém. Then he laid himself upon the baby in his knees 7 times and picked it up and gave it to the mother. Então ele mesmo se pôs sobre o bebê, e o bebê espirrou 7 vezes. Ele o pegou e deu à sua mãe. Walked on out back up to the cave he went. Saiu para fora, subiu e se foi à caverna, Because she respected the man of God. Amen. porque ela respeitou o homem de Deus. Amém. God demands Hallelujah. respect. Deus exige respeito. What about Martha? E Marta, She was always thinking about fixing Jesus a good dinner. ela estava sempre pensando em preparar um bom jantar para Jesus. Mary wanted to hear the word of God, so she just sat around listening at him. Maria desejou ouvir a palavra de Deus. Assim que ela somente se assentou por perto, ele ouviu. She didn't care whether the pillar cases was changed Ela não se importou se as fronhas foram mudadas or whether the curtains was dusted ou se as cortinas tinham sido batidas para tirar o pó, or whether they had anything to eat or not. ou se elas tinham algo para comer ou não. She just wanted to hear what Jesus was going to say. Ela somente desejou ouvir o que Jesus ia falar. But Martha always wanted to cook him a good dinner. Porém, Marta sempre lhe desejou preparar um bom jantar. Be sure that the chair was made soft and it was set just right and everything was cleaned up like that. Esteja certo que a cadeira foi preparada confortavelmente e posta corretamente, e todas as coisas foram limpas daquele jeito. But she wanted to do something for Jesus in her way. Mary wanted to do it in her way. Porém, ela desejou que ele fazer algo para Jesus da sua própria maneira, e Maria desejou fazer isto da sua maneira. But one day when Lazarus come, Porém, um dia, quando Lázaro veio, many people talk against Martha, said she ought to have been more interested. muitas pessoas falam contra Marta. Dizem que ela deveria estar mais interessada. Oh, no, just a moment. Oh, não, só um momento. See, there come a time for Martha to show hers. Está vendo? Veio um tempo para Marta mostrar o que ela era. And then when Lazarus died, her brother, she sent for him to come pray for him. E então, quando Lázaro morreu, seu irmão, ela mandou buscá-lo para vir orar para ele. He did not come. He ignored the call. He went on somewhere else. Ele não veio. Ele ignorou o chamado, ele seguiu adiante para algum outro lugar. She sent again and still ignored the call. Ela mandou buscar novamente, e ele ainda ignorou o chamado. But when finally he comes, Porém, quando finalmente ele veio, it seemed like now that she could have walked out to him and said, parecia como se agora ela pudesse ter ido a ele e dito: "Why didn't you come? Why didn't you come when I called you?" Por que tu não vieste? Por que não vieste quando te chamei? My brother was laying there sick. Meu irmão estava deitado ali enfermo. We've left our church. We left our organization. Nós deixamos a nossa igreja, nós deixamos a nossa organização. We done everything to follow your message because we did believe that you were a man of God. Nós temos feito tudo para seguir tua mensagem, porque nós cremos que tu eras um homem de Deus. But how could a man of God and we three orphan children here, 3 orphan people, Porém, como podia um homem de Deus, e nós 2 órfãos, 3 crianças órfãs aqui, 3 pessoas órfãs, and our livelihood was making tapestries for that temple. e nosso meio de vida era fazer tapeçaria para aquele templo. We was members there. Our mother and fathers was members there. Nós éramos membros ali, nossa mãe e nosso pai eram membros ali.
But because that you hoaxed us into a thing to believe in this what you're trying to teach. Porém, porque tu nos enganaste para crer naquilo, para crer nisto que tu estás tentando ensinar, Saying that you're a son of God and a prophet sent from God and these things. dizendo que tu és um filho de Deus, e um profeta enviado de Deus, e estas coisas. How can we ever believe you? Como nós podemos alguma vez crer em ti? A man that wouldn't even listen to me when I called for you. Um homem que nem mesmo me ouviu quando eu chamei por ti? When I was in need and had need of you, you ignored my message and went on. Quando eu estava em necessidade e tive necessidade de ti, tu ignoraste meu recado e fostes adiante. And I sent again and you still ignored it. E eu mandei buscar novamente e tu ainda ignorastes isto. Why did you do a thing like that? Por que tu fizestes tal coisa como aquela? If she'd have done that, the story would have been different tonight. Oh, amen. Se ela tivesse feito aquilo, a história teria sido diferente hoje à noite. What did she do? O que ela fez? She run right straight to where he was. Fell down at his feet and said, Ela correu diretamente para onde ele estava, se prostrou aos seus pés e disse: Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. Senhor, se tu houvesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, there you are. Oh, aí está você. What was she doing? O que ela estava fazendo? She was respecting. Ela estava respeitando. She was in the presence of God and she respected him. Ela estava na presença de Deus e ela o respeitou. She called him her Lord. Ela o chamou seu Senhor. Lord, if thou would have been here, Senhor, se tu houvesses estado aqui. now that I sent for you, that was all forgotten. Não, eu mandei buscar a ti. Aquilo foi tudo esquecido. Now you're here. See? Agora tu estás aqui. Está vendo? If you would have been here, my brother would have not have died. Se tu houvesses estado aqui, meu irmão não haveria morrido. He said, thy brother shall rise again. Ele disse, teu irmão se levantará novamente. Oh, she said, yes, Lord, I know he'll raise again in the last day. Oh, ela disse, sim, Senhor. Eu sei que ele se levantará novamente no último dia. He said, but I am the resurrection and life. Ele disse, porém, eu sou a ressurreição e a vida. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. I believe, Lord, that thou art the Son of God that was to come into the world. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. And even now, Lord, E mesmo agora, Senhor, even now, oh, mesmo agora, not, Lord, you ought to have done this, you ought to have done that. não, Senhor, tu deverias ter feito isto e tu deverias ter feito aquilo. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. That's it. Porém, mesmo agora, seja o que for que você peça a Deus, Deus lhe dará. É isto. What if we could say that to someone tonight? E se nós pudéssemos dizer aquilo para alguém hoje à noite? Oh, my brother, I believe that what you ask God, God gives it to you. Oh, meu irmão, eu creio que o que você pede a Deus, Deus lhe dá. We'll gather with the saints at the river by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. I cried. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to
close their eyes now and sing it.